gentileza, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34, presbítero Pablo com a palavra. Lucas 23, 34. Aleluia. Glória a Deus. Salve mais igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Da glória a Deus. Glória a Deus. Dá um aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode aplaudir, irmão. Pode mais forte. Você está aplaudindo aquele que morreu por mim e por você, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nos foi confiado, né, a grande responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor, ainda assim que por um curto período, mas assim Deus vai falar forte nos nossos corações, amém? Fazer uma rápida oração. Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Eu quero te agradecer por estar na tua presença. Pai, quero te agradecer por, Pai, poder subir nesse púlpito pela tua misericórdia e pela tua graça. Pai, quero te agradecer mais ainda, porque estou consciente que não sou merecedor. Se não fosse pelo teu sacrifício na cruz, nem aqui era como estava, Pai. Se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o Espírito Santo de Deus que tocasse em mim, Pai, para que estivesse aqui hoje, para que aceitasse o Senhor como meu único e suficiente Salvador, Pai, não seria nada. Não sou nada sem o Senhor. Não sou nada sem o Espírito Santo. Pai, use como instrumento do Senhor. Fale não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer me usar para falar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Assim como o pastor bem disse, Lucas 23, 34. Aleluia. Lucas 23, 34. Quantos acharam? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo seus vestidos e lançaram sorte. Amém, irmãos? Deus, quando colocou esse mistério no coração do pastor, e o pastor nos trouxe esse convite para estar trazendo essa mensagem da parte do Senhor. Deus já tinha me escolhido para falar sobre o perdão. Amém? Jesus, no seu decorrer da sua caminhada, ele falou muito sobre perdão, na verdade. E eu rapidamente aqui separei alguns textos, um ou dois textos. Deus ministrou no meu coração rapidamente. Um dos textos se encontra em Mateus 5, no 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém, igreja? Amém. E assim Deus, no decorrer do seu ministério, ele foi falando muito sobre perdão. Inclusive na oração que ele nos deixou, ele vem nos falando assim: porque se perdoaste ao homem as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, igreja? Então nós começamos a compreender o como o perdão é importante no cristianismo. Na verdade, como é importante a gente ter um coração
voltado ao perdão, voltado a perdoar, não é verdade? E Jesus, quando ele entra aqui em Lucas 23, assim como foi lido o texto, Jesus ali ele já tinha passado por vários açoites, já tinha passado por várias humilhações. Jesus ele já tinha passado por várias dores, vários sentimentos misturados. Mas o único sentimento que não passou no coração do Senhor foi o ódio. E nós podemos observar, quando ele fala em Lucas 23, 34, ele diz assim: Pai, perdoa-me porque não sabe o que fazem. Jesus ali mesmo sofrendo, mesmo padecendo, ele entendeu a condição que aqueles homens ali estavam espiritualmente. Aqueles homens ali se encontravam cegos espiritualmente. E eles faziam aquilo ali, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Não é verdade? E hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes nós cometemos muitos erros sem saber o que estamos fazendo. E um texto que eu gosto muito de citar em Oséias 4, 6, que vem falando: meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento e conhecimento da palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós, Igreja do Senhor, representada aqui na terra, muitas das vezes nós agimos com intolerância, nós não agimos com perdão, nós não praticamos o perdão. E muitas das vezes nós falamos de perdão, até mesmo pregamos o perdão, mas na hora de praticarmos o perdão, aí que o negócio começa a ficar estreito. O orgulho fala mais alto, o eu fala mais alto, tudo fala mais alto, mas nós não deixamos o Espírito Santo de Deus falar mais alto no nosso coração. E quando eu estava louvando aqui agora, em sintonia com Deus, Deus vinha ministrando no meu coração, e aquilo vinha me dando uma tristeza no coração. E Deus vinha me ministrando dessa forma. Por causa da falta de perdão dentro da igreja, nós mesmos, Igreja do Senhor, estamos colocando muita gente na rua, colocando muita gente no mundo. Por falta de tolerância, o irmão pecou, o irmão caiu, e nós não temos a paciência, não temos nem sequer a preocupação de dar uma palavra amiga. E se o irmão te olhou de alguma forma, passou na rua e não falou com você, ou se falou algo que te desagradou, já é motivo de virarmos o nosso rosto, já é motivo de virarmos as costas, já é motivo até mesmo de falar mal dos irmãos. E nós esquecemos, irmão, que nós somos um corpo. E quando você está falando mal do teu irmão, quando você está fazendo mal ao teu irmão, você está fazendo mal a você mesmo. Quando você não libera perdão, assim como nós acabamos de falar, de ler na palavra do Senhor, é necessário que nós venhamos liberar o perdão, para que da mesma forma Deus também venha nos perdoar. Venhamos tirar todo tipo de rancor, todo tipo de ódio, qualquer sentimento que venha da parte de Satanás, que não venha da parte do Senhor, que nós venhamos tirar. Que nós venhamos olhar o exemplo da cruz, que nós venhamos olhar o exemplo do Senhor Jesus, que mesmo açoitado, mesmo machucado, sem pecado algum, ele se fez maldito por mim e por você, se entregou na cruz do Calvário. Assim como foi falado nessa noite já através da oração, Jesus ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Ele tinha, não, ele tem todo o poder. E quando nós conhecemos a história, Pilatos começa a interrogar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ele fica quieto, ele fica manso. E a palavra de Deus fala que ele foi levado ao matadouro como ovelha mansa. E Jesus ele olhava para Pilatos, eu creio,
com uma postura de submissão, mas sabendo que se ele não quisesse, ele não ia passar aquilo ali, porque todo o poder e toda a autoridade estava sobre ele, está sobre ele. Mas o Senhor Jesus, ele resolveu nos perdoar. Aqui, como foi louvado agora, vou deixar na cruz. O Senhor Jesus, ele não está preocupado, irmão, com o que você fez ontem. O Senhor Jesus não está preocupado com o que você fez semana passada. Ele está preocupado com como é que você está agora. Na cruz nós achamos perdão. Ainda assim que o mundo queira te acusar, ainda assim que Satanás queira te acusar, que é o papel dele, mas na cruz do Calvário nós encontramos perdão. Amém? Mas também que nós viemos saber perdoar, porque nós bem sabemos que o rancor, o ódio, todo sentimento ruim, aquilo que nós guardamos para nós, ele acaba virando câncer. E quando você tem o dom de perdoar, quando você tem a facilidade de perdoar, você consegue viver melhor. Nós conseguimos viver melhor. A pessoa que ela tem o dom de liberar o perdão, a facilidade de liberar o perdão, ela vive mais alegre. A palavra de Deus fala para não deixar se colocar o sol, se pôr o sol sobre a sua ira. Não é verdade, pastor? Então nós temos que começar a praticar, irmãos, a palavra do Senhor. Amém? O Senhor Jesus, ele não ficou só nas palavras. Ele falou muito sobre perdão. Ele deixou oração falando sobre perdão. No Sermão do Monte ele falou sobre perdão. Enfim, em vários lugares do Evangelho nós vamos ver o Senhor Jesus falando sobre perdão. Mas Jesus, ele não ficou somente na palavra. Ele teve atitude. Ele se entregou. Ele morreu em nosso lugar. E eu acredito, irmão, se fosse eu falo por mim, pastor, se tivesse uma situação daquela, bem menos coisa, às vezes a pessoa chega pra gente e faz alguma coisa, já dá vontade de você, né? Dá um soco ungido. Amém? Você sair da graça, mas eu vou sair da graça. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos que reconhecer isso. Não adianta a gente querer tirar uma onda de super crente, uma onda de santarrão, porque se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia dele, nós não somos nada e nós não somos ninguém. Se não for o Espírito Santo de Deus que esteja nos guiando, nós não vamos chegar em lugar algum. Na verdade, basta sequer só o Senhor tirar a presença dele, para nós voltarmos a fazer tudo aquilo que nós fazemos. Mas nós temos que olhar por essas pessoas com um olhar de misericórdia. Nós temos que começar a praticar isso. Na verdade? E às vezes nós oramos, Senhor, nos dê amor, nos dê fé, nos dê paciência, nos dê os frutos do Espírito. E Jesus, ele vai te dar condição de você praticar isso. Ele vai colocar situações na tua vida para que você venha exercer o amor, para que você venha exercer a paciência, para que você venha exercer o perdão. Vai colocar pessoas na tua vida que vão te ofender, que vão te denegrir a tua imagem, pessoas que vão te catucar. Mas quando essas pessoas chegarem, você pega aquilo ali como uma oportunidade de exercer o perdão, de exercer o amor, a caridade. Não é verdade? Porque o Senhor, ele ouve a nossa oração. E no momento que ele ouve a nossa oração, ele sabe que nós queremos mudança. E como é que nós vamos saber se nós estamos verdadeiramente mudando? Só se nós praticarmos, não é verdade? O Evangelho, nós todos bem sabemos que não é só palavra, mas é atitude também. Então, irmãos, a exemplo de Jesus, vamos aprender a liberar o perdão. Vamos começar a exercitar o perdão
Se aquele irmão está falando mal de você, ore por ele, assim como a palavra do Senhor nos ensina, para nós orarmos aqueles que nos perseguem. Se aquele irmão ali vai denegrir a tua imagem, ame ele, exerça o perdão, exerça o amor, exerça o cristianismo. Amém, igreja? E que assim o Senhor venha falar mais forte aos nossos corações. E que todos os dias, não somente esse dia, mas que todos os dias de nossa vida, que nós venhamos nos lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. E nós não venhamos nos esquecer do sacrifício da cruz. Porque quando nós estamos lembrando continuamente do sacrifício que Jesus fez por nós aí sim, nós nos tornaremos ingratos ao Senhor. Porque uma coisa que eu costumo falar aqui na igreja, um homem com a memória fraca, ele se torna um homem ingrato, porque ele esquece daquilo que foi feito por ele. Então não se esqueça do sacrifício da cruz. Quando você pensar em parar na sua jornada, quando você pensar em parar da sua caminhada, quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver te sufocando, quando todos te virarem as costas, quando até mesmo os irmãos virarem as costas, quando até mesmo a liderança da igreja não se importar muito com você, eu quero que você saiba, eu quero que você grave isso no teu coração. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele nunca vai virar as costas para você, ele nunca vai te esquecer. Todo dia que nós levantamos, todo dia que nós acordamos, o Senhor ele nos chama para um relacionamento novo. Ele nos chama para um relacionamento sério com Ele. Não se importando com o que você fez, mano. Às vezes eu sim. Você pode ter feito alguma coisa comigo. E eu vou passar um ano de 2014 todinho lembrando o que você fez comigo. Muitas das vezes te criticando. E muitas das vezes te apontando, te julgando. Porque eu sou homem, sou falho. Mas Jesus não, irmão. Jesus ele não se importa com o que você fez lá. Ele se importa com o que você vai ser agora. O que você vai fazer agora. Quais são as atitudes que você vai tomar. Quais são as atitudes que nós iremos tomar. Jesus ele não está preocupado, irmão. A palavra de Deus fala que Ele pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E muitas das vezes nós mesmos não conseguimos esquecer dos nossos pecados. Às vezes nós mesmos estamos nos crucificando, às vezes nós mesmos não nos perdoamos, às vezes mesmo nós mesmos, irmão, não conseguimos liberar perdão para nós. Ficamos ali, ó, com a nossa mente naquilo ali. Mas Deus ele quer algo melhor para você nessa noite, Ele quer algo melhor para mim nessa noite. Ele não morreu na cruz do Calvário por mim e por você em vão. Ele tem um propósito sobre a nossa vida aqui na terra. Todos nós, irmão, temos um propósito aqui na terra. Todos nós temos um objetivo, nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos escolhidos por acaso. Nós temos uma missão. Nós temos que propagar o Evangelho da cruz. Porque a palavra de Deus fala que quando o Evangelho for alcançar a toda criatura, aí sim o Senhor Jesus voltará. Isso que nós estamos aí vendo e ouvindo, rumores de guerra, guerras, enfim, pai matando filho, filho matando pai, prostituição, enfim, isso tudo que nós estamos vendo é o início das dores. Mas quando o Evangelho for pregado a toda criatura, e essa missão foi dada a mim e foi dada a você, para pregar a toda criatura. Então que nós temos que pregar o Evangelho, mas o Evangelho de cruz, o Evangelho que cura, que salva, que restaura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que não está preocupado com a tua roupa, com a tua veste, não está preocupado com o teu cabelo, não está preocupado com o brinco que você usa, está preocupado com o teu coração, está preocupado com o meu coração. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que não julga, um Evangelho que chama para perto, um Evangelho que exclui. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que tem prazer dos irmãos que está em comunhão. O Evangelho que tem prazer do irmão dar a mão ao outro. Esse é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz. E não existe, irmão,
evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. A palavra de Deus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ei, se você está pensando que você não tem cruz, que você não vai ter cruz, você está enganado. O evangelho tem que ter cruz. Você tem que ter a tua cruz. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele vai, cada um, suportar a sua própria cruz. Amém, irmãos? Então que Deus venha falar mais forte nos nossos corações. Não vai ser mais 10 minutos não. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus venha nos abençoar. Lucas 23, 43, a segunda palavra da cruz. Evangelho de Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeira palavra da cruz, perdão. A segunda palavra da cruz, no momento em que aquele ladrão via o fim da sua vida, ele olhava para Jesus e via em Jesus a última alternativa. Não só tinha sido esse ladrão. A mulher adúltera foi surpreendida em adultério e os homens falaram: vamos levá-la até Jesus e vamos ver o que ele vai falar. A viúva de Naim já tinha dado por perdido. Marta e Maria também já tinham dado por perdido a situação de Lázaro. Aquele ladrão, antes ele fala: lembra de mim quando vieres no teu reino. Naquele momento de morte, de desespero, no momento de morte, Jesus dá uma palavra de esperança e de vida. Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, o evangelho de perdão, a mensagem da cruz que é de perdão, é mensagem de esperança. Esse Jesus é o mesmo hoje. Para você a sua situação chegou ao final. Para a sociedade a sua vida não tem jeito. Para as pessoas você é um caso perdido. Você olha e fala: não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas toda pessoa que se encontra com Jesus tem esperança. Aleluia. Aquele ladrão tinha consciência que estava sofrendo pelos seus próprios atos. Mas, meus queridos, a glória de Deus, Jesus não veio ao mundo para lhe dar o que você merece. Não, Ele veio lhe dar o que é fruto da graça. Aleluia. Aquele ladrão merecia sim ser morto como seria e ir para o inferno. Talvez ele passou a vida toda sem pensar em Jesus. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Queridos, olha como que é a relação com Jesus. Queridos, aquele ladrão iria entrar no paraíso primeiro que Abraão, iria entrar primeiro que Daniel, iria entrar primeiro que João Batista, porque ele iria entrar com Jesus. Aleluia. Queridos, Jesus não está preocupado com quem você é, o que você fez. O que marca para Jesus é quando você estiver com Ele, quando você tem a oportunidade de se acertar. A segunda palavra da cruz traz esperança. Aquele homem não tinha mais esperança, passou a ter esperança. Agora, queridos, aquele ladrão já não esperava a hora da morte, temeroso. Mas aquele ladrão falava: tomara que eu morra logo, que quanto mais rápido eu morrer, eu vou para o paraíso. Aleluia. E na hora da morte certa, Jesus Cristo dá uma palavra de vida: estarás comigo no paraíso. A sua história não termina com essa morte, a sua história começa com essa morte. A palavra da cruz, a segunda palavra da cruz, vem nos falando que Jesus é a nossa esperança. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se nós esperarmos Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis pecadores. Porque a nossa vida não pode estar resumida só nisso. Temos uma vida além da morte. Essa vida está no paraíso. E quando Jesus fala em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, Jesus quer dizer que na palma da mão dele está o começo de todas as histórias e o final de todas as histórias. Deixa Jesus terminar a sua história como ele fez no ladrão da cruz.
A segunda palavra da cruz nos traz esperança. A segunda palavra da cruz nos traz vida. E querendo ou não, queridos, está inserido na segunda palavra da cruz uma nova vida também, um novo começo. Amém, igreja? A segunda palavra da cruz é esperança. A segunda palavra da cruz é vida. A segunda palavra da cruz é felicidade. O que era tão temido, agora se passa a ser esperado. Falei isso ontem em Volta Redonda e repito. Vá no velório de pessoas sem Jesus. Eu já fui, é terrível. É pessoas se jogando no caixão. É pessoas desmaiando, é pessoas gritando desesperadamente. É pessoas alucinadas. É pessoas que têm que ficar drogadas para não fazer besteira, a pressão que sobe, a pressão que baixa. Você vai no velório de uma pessoa cristã. Nem parece que é velório. Porque aqueles que estão ali têm certeza que o Salvador delas vive. Aleluia! Está esperando elas no céu. Glória a Deus. Mas tem certeza que um dia vão se reencontrar com aquele ente querido. Porque ele foi para o braço do Pai. Amém, igreja? Amém. Terceira palavra da cruz. Primeira palavra da cruz, perdão. Segunda palavra da cruz, esperança, vida. Terceira palavra da cruz, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Achamos? Amém. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, uma coisa interessante que a gente vê em Jesus. Eu estava começando a ficar preocupado com o Espírito Pablo, que estava começando a esgotar meus argumentos. Falei: Jesus, misericórdia, aumenta essa fonte aí para mim. O interessante de Jesus, queridos, que o que ele viveu no seu ministério, nos seus 33 anos de vida, incluso neles 3 anos e meio de ministério, e o que ele viria a viver posteriormente à sua morte, foi expressado na cruz. O que Jesus passou na cruz foi um clímax, foi um apogeu, foi um máximo de uma intensa dor que ele sentiu. E queridos, a gente quer conhecer a pessoa, se é cristão ou não, se quer conhecer a pessoa, o que está no seu íntimo, no seu interior, é quando ela está alterada, quando ela está nervosa, quando ela está numa pilha de nervo, quando algo aconteceu que a tirou do sério. A primeira coisa que sai da boca dela é o que está o coração dela cheio. Naquela hora de dor, e a maior dor de Jesus aqui não se tratava do físico. Naquele momento ali, Jesus sentiu a pior de todas as dores. Sentiu solidão. Na hora ele clama e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, aquilo não foi saído de Jesus naturalmente. Jesus estava citando o Salmo 22, versículo 1. Até na hora da dor, o que Jesus falava era a palavra de Deus. Até na hora do desespero, da solidão, até na hora de reclamar, ele citava a Bíblia. Aí vamos abrir um parênteses e deixar uma pergunta. Quando você é extremamente irritado no seu serviço, na sua escola, na sua casa, quais são as palavras que saem dos seus lábios? Qual é a sua reação? Filho do Deus Altíssimo, qual é? Quais são as palavras que saem dos seus lábios? Jesus fala que a boca fala, porque o coração está cheio. E naquela hora, queridos, naquela dor, detalhe, queridos, Jesus não estava sozinho. Amém, igreja? Alguns teólogos querem convencer que naquela hora Deus deu as costas para Jesus. Aquela hora Deus se afastou de Jesus. Impossível. Porque o próprio Jesus falou que eu e o Pai somos um. E o próprio Deus afirmou, quando Jesus aceitou o pacto da redenção, que estaria com Jesus o tempo todo. Queridos, o que Jesus estava mostrando ali era o efeito do pecado sobre uma vida. Como assim, pastor?
A pessoa que está envolvida pelo pecado, a pessoa que está no pecado, a pessoa que comunga com o pecado, que anda com o pecado, ela sempre vai se sentir sozinha. Deus jamais se afastou dela. Deus jamais deu as costas para ela. O pecado tem essa força de fazer a pessoa se sentir isolada, sozinha, abandonada, esquecida, e a pessoa começa até a fugir de Deus. A pessoa não quer saber de Deus. Adão, todos os santos dias falava com Deus na virada. Quando peca, ele se esconde de Deus. Queridos, o que Jesus está nos mostrando aqui, que por maior que seja o seu pecado, por maior que esteja você envolvido no pecado, ali totalmente afundado no pecado, Deus jamais dá as costas para você. Aleluia. Naquela hora ali, queridos, todos os nossos pecados, as minhas mentiras, os meus roubos, os meus assassinatos, que isso, pastor? A Bíblia diz, se eu pensar, eu já cometi. Os meus adultérios, as minhas prostituições, as minhas iras, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Ali era uma hora de escuridão, mas mesmo assim, Deus estava com Jesus. Aleluia. A cruz é a garantia da presença de Jesus conosco. E podemos vasculhar a Bíblia, queridos. Quem conhece a Bíblia vai perceber Jonas, no auge da sua desobediência, tempestade no mar. Quando ele é jogado no mar, a Bíblia diz o quê? Que Deus preparou um grande peixe. Lá dentro do peixe, Jonas ora e Deus ouve. Meu querido, é você que se afasta de Deus, ou tenta se afastar de Deus. É o pecado que faz você sentir um vazio, um buraco no seu coração. É o pecado que te isola de Deus. É o que diz Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tampados, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus ouviu a Jonas no auge da sua desobediência. Deus ouviu Sansão pagando as consequências dos seus atos. Não o pecado que vai fazer com que Deus passe a te odiar. O amor de Deus por você é incondicional. Prova disso é a cruz de Cristo. Nessa palavra da cruz, mostra a constante presença de Deus em nossas vidas. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você não esteja ouvindo, Deus está com você o tempo todo. Deus está do seu lado. Deus não vai te desamparar. O que Jesus mostra aqui é a força do pecado. O pecado nos faz insensíveis a Deus. O pecado nos faz surdos em relação a Deus. O pecado nos faz cego diante do próprio Deus. A gente fica surdo, cego e insensível. Mas não que Deus não está falando, não que Deus não está se revelando, e não que Deus esteja conosco. A cruz é a garantia de Deus conosco. Amém, igreja? Quarta palavra da cruz, João 19, 26 e 27, pastora Flor Delícia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus que entregou o seu único filho ali na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite adorando o nome dele. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse-lhe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? Glória a Deus. Queridos, o momento de Jesus ali na cruz, ele cita 7 palavras.
E eu creio, a palavra de Deus não fala o intervalo qual ele ministra, ele fala estas frases, mas nós podemos ver a primeira frase que ele fala uma palavra de perdão, a segunda ele dá esperança para aquele ladrão, aquele salteador, uma palavra de vida, e a terceira nós aprendemos com Jesus que Deus está sempre presente nas nossas vidas, independente dos momentos, das tribulações, dos momentos difíceis, o Senhor está conosco. E essa quarta palavra, o Senhor Jesus estava ali na cruz, ali sentindo todo o peso do pecado, o cálice da ira de Deus estava ali sobre ele, toda a tristeza, toda a dor, toda a tribulação de toda a humanidade que estava ali sobre ele. E Jesus, mesmo ali naquele momento de tristeza, aquele momento de angústia, aquele momento de sofrimento, ele estava no controle daquela situação. E nós podemos aprender ali com Jesus. Jesus, quando ele olha Maria ali aos pés da cruz, ele cita essa frase, ele olha para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. Era um costume da época, uma tradição, uma cultura, que o filho mais velho, ele não saía de casa, ele não se casava até os pais morrerem. Era um costume, era uma tradição da época. E Jesus, 100% homem, 100% Deus, Jesus era o filho mais velho de Maria, era o primogênito dela ali. E ele cumpria essa tradição de estar cuidando ali. E ali na cruz, mesmo com o sofrimento dele, ele olha para Maria e ele tem o cuidado de deixar Maria aos cuidados do discípulo João. Mesmo com toda a tristeza, com todo o sofrimento, ele via ali o coração de Maria que estava triste. Porque, queridos, Maria, ela viu, ela era mãe, ela cuidou do menino Jesus, trocou fralda, ele foi uma criança como nossos filhos são, como nós fomos criança. Trocar fralda, ensinar a andar, ela passou todo o período ali da vida cuidando dele. E ali ele viu a tristeza, o sofrimento dela ali aos pés da cruz, mas ele teve o cuidado de preparar alguém, porque ele sabia que ele não estaria ali mais com ela, como o filho mais velho, para cuidar, para zelar. E ali ele prepara João, ele fala com Maria, eis aí o teu filho, e ele fala para o João, eis aí a tua mãe. A palavra do Senhor não fala onde estavam os outros irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria, para cuidar dela, não fala onde eles estavam, se estavam ali aos pés da cruz, mas ele deixa essa tarefa para João, para que João viesse a cuidar de Maria. E Jesus agora, muito mais como Senhor, do que como filho, ele lembra do relacionamento ali como filho com Maria. E o que nós podemos aprender através dessa mensagem, que a cruz de Jesus, ela não nos isenta de um compromisso com a família. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele sempre se importou com a família, com o relacionamento da família. Um fato que eu estava sentado ali e me veio à mente, quando ia saindo aquele velório, a viúva de Naim, quando estava ali no velório do seu filho, a mulher era viúva e tinha um único filho, e que estava sendo levado para ser sepultado, e onde ela encontra com a multidão com Jesus, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele toca no esquife, e aquele jovem, ele é ressuscitado. E ali, Jesus, ele devolve a alegria para aquela mãe, de ter um filho ali com ela. O filho, a presença do filho. Então Jesus, ele sempre tinha ele valorizava, o momento, a família ali, o relacionamento da família. Ele devolve aquele filho para aquela mãe, ele devolve a alegria daquela mãe de ter o filho de volta. Nós podemos também, um outro fato, a ressurreição da filha de Jairo. Jairo também, que estava triste, que tinha perdido a filhinha dele. Jesus, ele dá vida novamente para aquela menina e volta a alegria daquela família. E Jesus, ele nos ensina, através ali da cruz, dessa palavra ali na cruz, que mesmo que tenha problemas, dificuldades, nós temos um compromisso com a nossa família. Mãe, você tem um compromisso com o seu filho. Filho, você tem um compromisso com sua mãe, com seus pais, de honrar os seus pais. O pai, ele tem um compromisso
de ser o provedor, de cuidar do seu filho, de ministrar a palavra para o seu filho, de educar o seu filho dentro da palavra. E a cruz, a palavra do Senhor, a mensagem da cruz, ela nos ensina do valor que nós temos que ter com a nossa família, com a nossa casa, o relacionamento familiar, os cuidados que nós devemos ter uns com os outros, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, instruindo as filhas, os filhos honrando aos pais, sendo obediente aos pais. E aqui o Senhor Jesus, ele tem aquele cuidado. Ele não estava ali somente focado no seu sofrimento, mas ele tem todo o cuidado de olhar o sofrimento de Maria, a alma dela que estava triste, angustiada, de ver o filho dela ali, e vendo que ela ia ficar só, sem o amparo do filho mais velho. Ele deixa Maria aos cuidados do discípulo amado João, e ele fala: eis aí a tua mãe. Daquele momento para frente, João, ele teria a responsabilidade de cuidar e de zelar de Maria. Amém? Que o Senhor Jesus esteja abençoando e completando no coração de cada um a palavra nesta noite. Quinta palavra da cruz, João 19, 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Queridos, como que eu falara alguns instantes atrás, Jesus não apenas falava daquilo que tinha vivido, tinha passado, mas algumas coisas que Jesus falou na cruz estaria sendo algo profético, algo que a gente iria presenciar no futuro. Queridos, aqui quando Jesus fala tenho sede, ele deixa nítida e claramente a limitação, a fraqueza da raça humana. Ali Jesus mostra o seu lado humano, ali Jesus mostra a sua fragilidade. Ali Jesus fala tenho sede, está se cumprindo uma palavra aonde mostra nitidamente a fragilidade humana, da humanidade. E querido, se não fosse por tal fragilidade, Jesus jamais precisaria estar na cruz. O que eu vejo nessa palavra da cruz, Jesus está ali representando a fragilidade do ser humano. Jesus está ali representando a constante insatisfação do ser humano. A raça humana sempre está carente de alguma coisa, sempre está sedenta de alguma coisa. E o problema, queridos, é que eles procuram saciar sua sede em fontes de águas que não são potáveis. O homem e a mulher estão desesperados, estão vazios, estão debilitados, estão necessitados de algo especial, mas eles vão lá no mundo e tentam saciar sua sede com coisas corriqueiras. A maior sede do ser humano é espiritual. A maior necessidade do ser humano é Deus. E queridos, não tem sido investido, não tem sido aplicado a intensidade que se precisa. Pessoas investem em casa. É bom ter casa boa? É excelente, tem que ter. Pessoas investem nas suas profissões, na sua aparência. Mas, queridos, não é na mesma intensidade que investem buscando a Deus. Nós podemos sair aí pelo mundo e vamos descobrir inúmeras pessoas que tiveram vidas, relacionamentos de homem e mulher frustrados e tentaram uma, duas, três, quatro, mudaram de parceiro, mudaram de esposo, mudaram de cidade e não se saciaram, porque a fome e a sede deles não é emocional, não é sentimental, não é social, não é financeiro, é espiritual. A sociedade clama por solução, a sociedade clama de fome, de sede, e tentam programas sociais, e tentam novos partidos, e tentam novas tendências, e a sede continua, a fome continua, o modismo vem, modas que tinham passado são trazidas de volta, e nada muda, porque não estão buscando na fonte certa.
Talvez muitos de nós já passou por isso. Está com muita sede física, e chega numa casa, num lugar, fala, me arruma uma água, estou com muita sede. A pessoa com boa vontade leva uma coca, leva um suco, você bebe, a barriga enche, mas você continua com sede, querendo água. Esse é o problema da humanidade. Ainda não enxergou. A humanidade ainda não enxergou que a solução é Jesus Cristo. Uma das vezes eu vi meu pai pregando esse texto num dos cultos das 7 palavras. Ele contou a ilustração que havia um grupo de homens num barco. O barco tinha naufragado e eles estavam no mar, no oceano. E todo mundo com sede, todo mundo com sede. E ali havia uma criança que chegou a questionar e falou, mas com isso tudo de água e vocês estão com sede? E eles falaram, essa água não mata a nossa sede. É assim a humanidade. É assim o ser humano. Tudo que cerca a humanidade não mata a sede deles. Porque o que mata a sede é Jesus. E Jesus disse isso em João capítulo 4. Aquele que beber dessa água aí, mulher samaritana, que seu pai Jacó abriu o poço, vai voltar a ter sede. Aquele que busca a felicidade na riqueza, na roupa, na casa, no carro, no relacionamento, no poder humano, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele vai chorar uma fonte de água de vida eterna que nunca mais terá sede. Aleluia. Jesus fala, a mãe pergunta, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Ele fala, eis aqui um que é maior que Jacó. O que Jesus está falando nessa noite é isso. Eis alguém aqui, Jesus Cristo, que é maior de todas aquelas pessoas e situações que você tentou suprir a sua necessidade. A maior sede do ser humano é a falta de Jesus. A maior necessidade do ser humano, a maior carência do ser humano é a falta de Jesus. Houve um congresso de grandes empresários nos Estados Unidos. E aqueles homens chegando no congresso, socarrões, homens chegando, sendo trazidos de limusine, e acharam um mendigo caído na rua. Perto lá do hotel chique deles. E aqueles homens reuniram assim, vamos fazer uma manchete para chamar bastante atenção. Eles pegaram aquele homem, levaram num determinado lugar, deram um banho naquele homem, fizeram a barba, cortaram o cabelo, pegaram o terno mais chique daquele homem, daquela loja, aí tiraram uma foto antes, uma foto depois. E a manchete era o seguinte: o que alguns dólares faz ao ser humano. Mostraram aquela foto no jornal, um homem todo sujo, caído na sarjeta. Depois tiraram uma foto daquele homem de terno e gravata, sapato. O congresso durou 3 dias. Ao final daquele congresso, foram procurar aquele homem. Estava com terno, com a gravata, com o sapato importado, caído no mesmo lugar, na sarjeta. O que estamos tirando de lição disso? Que o único que muda o ser humano não é dinheiro. E não são programas sociais. Não é posição na sociedade. Não é casa nova. Não é roupa nova. Não é um novo casamento. Não é nada disso. O que muda o ser humano é Jesus Cristo. Porque é Jesus que mata a sede da humanidade. É Jesus que mata a fome. E quando Jesus fala, tenho sede, naquela hora ele estava representando a sociedade e a humanidade, cheio de tantas coisas em volta, mas a sede principal ainda não tinha sido matada. Essa sede é suprida na pessoa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Sexta palavra da cruz, João 19:30, pastor Oliveira. Graças a Deus, bem querido. 10 minutos para que a gente possa expressar um pouco de uma palavra, de uma mensagem que não é nossa, mas esse é o nosso compromisso: obedecer e obedecer.
Livro de João, capítulo 19, versículo 30, fala sobre a sexta palavra, sexta mensagem, né? E desde a primeira que vem falando, foi que nosso irmão Pablo pregou sobre o perdão. A segunda mensagem vem falando sobre a esperança de uma vida eterna, sobre aqueles dois homens em que todo mundo conhece, que eram ladrões. A terceira mensagem fala sobre em que Deus está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Por mais que digam em que Jesus não está em determinado local por causa da tamanha orgia, pecados, coisas horrendas, mas no livro de Isaías diz que nada foge do controle, nada, porque Ele está assentado sobre o globo da terra. A quarta mensagem fala sobre o compromisso que a pastora Flor pregou. Por mais que Jesus estava passando por aquele momento terrível, momento esse que até o ímpio sabe, por mais que ele não tenha tanto zelo com a palavra de Deus, sabemos nós que 90% dos ímpios têm uma Bíblia em casa, né, pastor? Eles só não abrem, só não manuseia, mas tem. Serve até como amuleto no seu criado mudo. Deixa ali aberto. Fica amarelo ali, de tantos exames que fica aberto como amuleto para ele. Mas sabemos que há diversas pessoas com o nome de Jesus, mas não de Cristo. Porque ele sabe o significado de Cristo, sabe o significado da cruz, o peso que carrega sobre isso, a grande responsabilidade, algo tão terrível que o próprio mestre sentiu naquele momento, somente ele deveria sentir, mas ninguém. Algo esse do Pai determinado, colocado sobre os ombros dele. Naquela mensagem fala sobre a representação frágil do nosso mestre. O sexto fala sobre a palavra estar consumado. No grego quer dizer tetelestais. Acredito eu, pastor, que o momento em que Jesus viveu, passou, momentos tristes, alegres, momentos de tribulações, perseguições, momentos de glória, glória do homem, seguidores do homem, não eram seguidores do mestre, eram seguidores de homens, ao ponto em que ele chegou, trouxe uma palavra dura, pesada, e o povo não aguentou, saiu, ele virou para os discípulos e falou: vocês, não querem acompanhar? Não. Só o Senhor que tem a palavra dele. O que acontece, querido? Acredito eu que neste momento em que Jesus falou esta palavra, estar consumado, creio eu, na minha conjectura, que ele fez uma, como se diz, passa um ano, uma retrospectiva de tudo aquilo que ele viveu, de todas as passagens, de tudo aquilo que ele pregou, de tudo aquilo que ele ensinou, de todos que ele curou, libertou, de todas as famílias que foram restauradas por ele. Acredito que naquele momento houve uma retrospectiva, porque a palavra estar consumado quer dizer aqueles que hoje se encontram aos olhos humanos perdidos nas drogas, no vício do alcoolismo, da prostituição, do latrocínio, do homicídio, aos olhos do mundo quer dizer não tem mais jeito. Esses estão perdidos. E com essa palavra, estar consumado, Jesus quer dizer: olha, está terminado, está pago a sua dívida,
Eu paguei essa dívida. Seja obediente, vinde. Ali naquele momento, penso eu o seguinte, pastor, que quando a gente compra algo em que a gente começa a pagar a promissória, que chega num determinado tempo em que a gente quita, vem aquele carimbaço, né? PG, pô, pago. Acredito eu, querido, no alto dos céus, há um som de glória, quando Jesus inclinou a cabeça e falou a palavra: está consumado, está sendo pago, quitado. Essa palavra está consumada, essa palavra quitação, pagamento das nossas dívidas, dos nossos erros, dos nossos delitos, para o mundo é loucura. Porque para o mundo é loucura que quando vê alguém que fez tantas coisas dentro da igreja, buscando, recebendo a palavra de salvação, batendo no peito, tendo a certeza da salvação dele em Cristo para o mundo, é loucura. Para como? Não existe isso, não tem cabimento. Essa pessoa matou tantos, essa pessoa vivia uma vida terrível e hoje fala que está salvo. Se essa pessoa que está salva fez tudo isso e eu não fiz nenhum terço, o que dirá eu? Já estou no céu. Eu falava sobre isso quando estava no mundão. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me droguei, mas vivi dentro do espiritismo. E quando falava para mim, peraí, fulano e ciclano fez tudo isso, hoje está na igreja, está salvo, imagine eu não. É muito mais fácil para mim. É por isso que fala que para o mundo é loucura. Eles não vão entender. Agora, o dia que eles aceitarem esse Jesus, o dia que eles adentrarem dentro do santuário, o dia que eles fizerem uma aliança, um pacto com o Mestre, aí sim eles vão entender. Aí sim eles vão entender o sacrifício na cruz. Aí sim eles vão entender que foi pago. Eles vão até brigar com qualquer um que fale ao contrário disso, porque eles vão estar entendidos da mensagem. Está quitado, querido. De tudo isso que você já fez, basta obedecer. Basta fazer uma aliança ou retomar esta aliança que já foi feita algum dia. Está consumado. Aleluia. É algo de um impacto tão grande, em que no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: e a vós outros que estáveis, mortos pelas vossas transgressões e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida em que era contra nós e constava de ordenança a qual nos era prejudicial. Removeu-os inteiramente, encravando na cruz. Lá na frente, o apóstolo Paulo, entendido, ciente do sacrifício, sabendo que foi aquele que o apareceu e falou com ele, e ali mesmo, o encontro direto, tete a tete, com Jesus Cristo, ele escreveu isso. Se você hoje, nessa noite, não entendeu ainda sobre até a sexta mensagem da cruz, é porque você ainda não fez uma aliança com o Mestre. Porque no momento que você fizer uma aliança, você vai entender que essa retrospectiva em que passou ali na mente de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu, de todos que foram chamados, eleitos, curados, dos que foram e não voltaram, dos que acompanharam, dos que seguiam,
dos que perseguiam, dos que caluniavam, de tudo isso, em amor a essas almas, e as outras que ainda estavam por vir, Jesus o entregou, se entregou para cumprimento da palavra, pagando o seu e o meu, liquidando as nossas dívidas para com o Pai. Porque se não fosse assim, Deus iria fazer como fazer no Velho Testamento, iria destruir tudo de novo para construir novamente. Mas determinado por Deus, o seu único filho, a passar por tudo isso, para que no final de tudo, ele viesse a ter uma retrospectiva de tudo aquilo, e viu que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Ao tal ponto, em que foi pregado antes, na mensagem, na segunda mensagem, em que ele olhou para o ladrão, e que para o mundo é loucura ouvir tais palavras, mas quem falou para o próprio Messias, para o próprio Mestre: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas espera aí, até então, do que relata, era ladrão, não era discípulos, não era apóstolos, não era nenhum daqueles que pelo qual a Bíblia relata, e que seguia, pelo menos, nem que fosse por curiosidade. Mas eles tiveram o privilégio de estar ao lado do Mestre. E quantos de nós, tendo o privilégio de estar junto com o Mestre, ao lado do Mestre, cometemos o mesmo erro daquele que não reconheceu, falou o que o coração estava cheio, voltamos para o mundo. Quantos têm descido à sepultura, indo para o inferno, porque quis, depois de ter conhecido, depois de estar ao lado, ter tido a experiência, por mais que eles fossem ladrões, mas ouviam dizer, e a palavra de Deus diz que a fé pelo ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus era tão grande, ele se tornou tão famoso com esse evangelho, que era impossível não conhecer esse homem. Era impossível. As pessoas se perdem porque querem. As portas estão abertas. Se não quiser entrar nessa, tem outras duas lá na frente, mas não querem. Aí depois, uma pessoa dessa que vive no mundo, faz todas coisas terríveis, Jesus vai lá, envia os seus, a mensagem é pregada, a pessoa recebe, e Jesus limpa, purifica, santifica, restaura, coloca dentro da tua casa, e ouve o testemunho de salvação, de restauração, de libertação, e o mundo fala: é loucura, não acredito. Mas é porque eles não querem. Está aí para todos. O está consumado, a dívida foi paga para todos, aquele em que o aceita como o único suficiente Salvador da sua alma. Eu agradeço a oportunidade. Já passei dos 10, desculpa. Sétima palavra, queridos, e última, Lucas 23, 46. Evangelho de Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Achamos Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
E Jesus era uma pessoa muito coerente. Jesus era uma pessoa que o que ele falava, antes ele repetia, confirmava, ele não caía em contradição. Certa feita, em João capítulo 10, ele falou o seguinte: eu dou a minha vida a hora que eu quiser e a tomo de volta. Jesus queria dizer o seguinte: eu tenho domínio sobre a minha vida. Ninguém toma a vida de mim. Sou eu quem vou dar a minha vida. Mas a última palavra da cruz, queridos, interessante, Jesus chega ao final, ele conclui a sua obra, falando: está tudo consumado, está tudo pago, está tudo resolvido. Mas nada tem que ser feito, nada mais a acrescentar. Como no sexto dia, no sétimo dia da criação, tendo feito tudo, viu que tudo era bom e parou, e descansou. Não tinha mais nada a ser acrescentado na criação. E aqui, queridos, interessante, que para muitos, Jesus morre, seria uma derrota, seria um símbolo de fracasso, teve a morte mais humilhante da história, injusta, cruel, tudo de ruim. Era para alguns terem chegado, como muitos apóstolos, viram aquilo como derrota. Afastaram, abandonaram, deram as costas, ficaram vendo de longe. Mas para Jesus não. Ele clama. Então clamou, ele dá um grito. Ele fala: está tudo consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus reúne as suas últimas forças de ser humano e fala: morte, você não vai me tomar a vida. Eu entrego nas mãos de Deus. Queridos, não era um grito de alguém que foi vencido. Não era um grito de um fracassado. Não era um grito de um homem frustrado. Era um grito de um vencedor. Alguém que tinha vencido e no último momento ainda, oh, aleluia, podia olhar na cara da morte e falar: você não pode comigo. Você não me toca. Você não me leva. Eu pertenço ao meu Pai. O mesmo Pai que através do Espírito gerou esse corpo e me deu para eu sair de Maria. É para Ele que eu entrego o meu Espírito. Aleluia. A morte não tem domínio sobre Jesus. E agora Paulo fala em 1 Coríntios 15: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Aonde está? Você tem morte, batia no peito e falava: aonde eu chego, ninguém escapa. Jesus escapa da morte. Aleluia. Não foi a morte que tragou Jesus, Jesus tragou a morte. Aleluia. Não foi o anjo da morte que tocou em Jesus. Está na hora. Jesus fala: eu estou indo para o Pai. Eles, eu fico imaginando às vezes, quando eu e você viemos a morrer fruto dos nossos pecados, vai ter Jesus nos esperando para entrar no céu. Imagine a festa que foi quando Jesus sobe ao céu, depois de 33 anos, fala: Pai, eu venci, nós vencemos, estamos aqui. Deus fala: calma, meu filho, agora eu vou te exaltar acima de todos os nomes. Eu vou te ressuscitar dentre os mortos, como ninguém vou ressuscitar. Eu vou decretar a sua vitória sobre Satanás em definitivo, sobre a morte, sobre o inferno, e eu estou te dando a chave. Toda autoridade você tem agora. Querido, Jesus não adquiriu isso só para nós. Paulo em Romanos, a partir do versículo 16, fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. Se a morte não venceu Jesus, ela não vai nos vencer. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que meu Jesus vive está. E quando Ele vir chegar a hora que eu vou enfrentar a morte, verei Jesus lá na glória. Se chegar alguém com uma arma, um cristão, falar: vou te matar, fala: irmão, você está perdendo seu tempo, você está fazendo um favor para Ele. Você está fazendo um favor, porque Jesus já está me esperando há 45 anos, há 30 anos, há 60 anos. E eu vou largar esse corpo cheio de doença, cheio de colesterol, cheio de cabelo branco, vou ser revestido de incorruptibilidade e vou estar com o Pai. Aleluia. E vigia, que eu vou voltar de lá para te julgar se não se converter. É essa vitória que Jesus gritou na cruz. Quando muitos dos seus inimigos, Satanás,
O imperador César, Pilatos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes falaram, vencemos. Eles não estavam tendo a ideia que eles estavam consagrando Jesus, o Senhor da morte, o Senhor que venceu todas as coisas. A última palavra da cruz é palavra de vitória, é um brado de vitória. É a hora que Jesus fala, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. É o que diz em Eclesiastes, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Jesus estava confirmando toda a palavra de Deus. Quem morre vai direto para Deus, é levado. Jesus foi por conta própria de Deus. Queridos, eu não sei se aconteceu isso, mas eu posso imaginar que abraço gostoso foi aquele de Jesus com Deus, com o Espírito Santo, fala, estamos juntos, calma meu filho, já vencemos, vai lá, fica mais uns 50 e poucos dias, aí você vai voltar com a autoridade do Senhor. Vai mostrar aos que creem em seu nome que a morte não tem domínio sobre eles, como não teve sobre você. A última palavra da cruz é a palavra de vitória. É a palavra de alguém que consumou a minha dívida e a sua dívida. Alguém que foi limitado pela natureza humana. Alguém que zelou da família. Alguém, sim, que também se sentiu sozinho, não só na cruz, mas quando ele pediu para alguém orar, ele falou, nenhuma hora vocês não podem orar comigo, nenhuma hora, vocês não conseguem orar, o cansaço está tão grande. Alguém, sim, que teve momentos difíceis, momentos, queridos, em que ele tinha que dar uma palavra de conforto para o ladrão, momentos em que ele teve que perdoar as pessoas que mereciam o inferno. Uma pessoa que venceu uma batalha que foi travada durante 33 anos, e no final da sua vida, a morte não vence. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Lembra de Estevão? Apedrejado, e todo mundo com ódio, jogando pedra. Estevão todo ensanguentado. Ele levanta os olhos, e não sente nem mais a dor das pedras. Ele fala, eis que vejo o céu aberto. E o Filho do Homem não estava sentado, estava em pé à direita de Deus Pai. Porque Jesus estava em pé? Estava esperando Estevão. Aleluia. Meu filho, deixa esse corpo aí. Pode vir. Pode vir. Eu estou te esperando. Foi isso que Jesus inaugurou. Quando o véu do templo foi rasgado. Quando os mortos de Jerusalém ressuscitaram. Entraram na cidade. Jesus ali estava inaugurando a vitória da vida sobre a morte. Essa é uma palavra da cruz, é a palavra de vitória. É um grito de vitória. Um grito como se Jesus falasse, glória a Deus, vencemos mais uma vez. Que Deus esteja nos abençoando, que possamos entender que a cruz, nosso vocabulário, a nossa língua portuguesa, tem que arrumar um jeito de incluir na cruz a palavra o V de vitória. Mas ali ela deixou a palavra C de conquista. Ele nos conquistou. R de ressurreição. U de união com Cristo. Tudo isso Ele nos trouxe para perto dele. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, crente poderosamente.